fazendo uma reflexão, né? Porque nós estamos aqui com um propósito. Qual o propósito de nós estarmos aqui? Adorar a Deus, amém? Adorar a Deus. Quando nós adoramos a Deus, a palavra do Senhor nos ensina, e ela diz que o Senhor, Ele se move, né? Ele habita no meio dos louvores. Então, o culto, querido, o que é culto? Culto é algo que eu presto ao Senhor. Eu chego neste local reunido com a igreja para adorar, para celebrar, para cultuar ao Senhor. Quando isso acontece, há uma manifestação do seu poder. Há uma manifestação da sua presença, da sua glória. E é isso que promove em nós a cura. É isso que promove em nós a restauração. É isso que promove em nós aquilo que os nossos corações desejam. Você crê nisso? Diga amém. Querido, eu quero trazer a você aqui algo muito interessante. Falamos disso aqui na rede de homens. E eu queria só localizar você para que nós possamos ter a convicção, né, de tudo que está sendo feito aqui, está sendo falado, vem do Senhor. Amém? Primeiro texto que eu queria deixar, nem precisa botar aqui ainda na tela, está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: temos a confirmação de que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Ou seja, o que nós temos, ou o que nós estamos entendendo com esse texto? A Bíblia, a palavra de Deus, aquilo que está sendo pregado, falado neste lugar, é inspirado. Ou seja, Deus, Ele revelou para que chegasse até a mim e até a você. Amém? Você crê nisso? Então, tudo que você está recebendo neste lugar vem de quem? Vem de quem? Vem de quem? De Deus. Amém? Então, Deus se revela através da sua palavra. Segunda reflexão, o segundo ponto que eu queria que você entendesse. A palavra de Deus, essa mesma palavra que foi inspirada, que veio do Senhor, que está sendo revelada em João, Evangelho de João, capítulo 17, o versículo 17 diz que santificai-vos na verdade, porque a tua palavra, ela é verdade. Então, tudo que você está ouvindo aqui neste lugar é o quê? Tudo que você está ouvindo é o quê? Diga assim, a verdade abre caminho para a vida eterna. Diga mais alto, a verdade abre caminho para a vida eterna. Guarde isso, amém? E em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Eu quero parar aqui. O que nós entendemos com isso? Quando nós estamos diante, querido, da Bíblia, nós estamos diante de um livro que produz vida, porque o texto está dizendo que ela é viva e eficaz, ou seja, ela transforma tudo aquilo que porventura está morrendo em você ou em nós em vida. Ela produz vida, porque ela é viva. Não é um livro comum, é um livro que se revela, que transforma, que cura, que restaura. Não o que está escrito, mas o que está sendo revelado através do Espírito Santo. Amém? Então a palavra de Deus, ela é inspirada, é Deus falando, ela é verdade, ou seja, ela vai abrir portas para o caminho da salvação e ela produz vida naquilo que está morrendo. Você entende isso? Sim ou não? Amém? Amados, nós estamos então querendo falar, ou estamos falando, transferindo uma mensagem nesse mês sobre a família. E a palavra que eu tenho para você nesta noite, quando nós estávamos orando e pedindo a Deus uma palavra, foi, se tivéssemos que dar um título, o título seria Esperança para a minha casa, Esperança para a minha família. Repita comigo, esperança para a minha casa, esperança para a minha família. Jeremias capítulo 17, versículo 31. Agora sim você pode abrir a sua Bíblia aí. Vamos meditar apenas nesse versículo. Jeremias capítulo 31, versículo 17. Amém? Vem aqui, os amados já colocaram aqui. Diz assim a palavra do Senhor: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor,
pois os teus filhos voltarão para os seus caminhos. Há esperança para o teu futuro, há esperança para a sua vida, há esperança para a sua família, há esperança para os seus projetos, há esperança para o seu lar, há esperança para você. A palavra do Senhor, ela está se dirigindo aqui, querido, ao povo de Israel, quando estava em um momento triste, num tempo em que o povo de Israel estava desanimado por causa do seu cativeiro. Deus, o que ele faz? Ele levanta um profeta, ele levanta um homem de Deus para levar esperança até aquele povo. E o profeta, ele leva a palavra do Senhor dizendo: alegre-se no Senhor, há esperança, porque os seus filhos voltarão. A palavra que Deus tem para você nesta noite é a esperança para você. Não importa a situação que você se encontra, não importa o que está acontecendo na sua casa, não importa o transtorno que você está sofrendo, a esperança é Jesus. E Jesus, neste lugar, nesta noite, Ele se revela através da sua palavra para dizer: creia. Amados, eu quero abrir um parênteses aqui e voltar alguns domingos atrás. Duas palavras, querido, muito impactou ao meu coração. A palavra que foi ministrada aqui no terceiro domingo, que foi falada aqui sobre crer no Senhor. E é lógico que ele continuou e disse: será salvo tu e a sua casa. Estou falando do momento que o pastor Arthur aqui ministrou sobre o livro de Atos, sobre o carcereiro, a salvação da sua família, a sua salvação e a salvação da sua família. E a outra palavra foi o que ministrou. Não, isso foi no segundo domingo, né? No terceiro domingo, o apóstolo falou aqui, e ele trouxe, enfatizou muito bem, o pastor Sandro também falou sobre isso na quarta da perseverança da rede de casais, sobre amar a Deus acima de todas as coisas. Então, crer no Senhor Jesus, diga-se comigo, crer no Senhor Jesus. Querido, essa palavra muito impactou o meu coração, porque o crer aqui, na verdade, é uma ação que vai abrir uma porta para você ter novamente conexão com Deus. E aí sim vem a outra palavra que diz: amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas é entender que nós estamos ligados no lugar de origem, da onde é a essência do amor. A Bíblia diz que Ele é amor, que Ele é o Deus poderoso, Ele é tudo, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Sim ou não? Então preste atenção, o crer, ele vai abrir caminho. E o amar a Deus vai te conectar novamente no seu lugar de origem. Por que isso? Porque Satanás, uma de suas funções é desconectar o homem do seu lugar de origem. Eu abri um parênteses aqui, não sei nem se eu vou voltar lá na minha. Mas eu quero falar sobre isso porque muito impactou o meu coração. Querido, quando nós entendemos a questão da nossa origem, do nosso lugar de origem, aqui se resolve tudo. Porque como já foi falado, tudo já foi feito. Deus, quando Ele cria, quando Ele resolve criar a terra, os céus, eu ouvi um pastor falando algo muito interessante. Ele fazia uma pergunta, ele disse assim: Deus, Ele criou a terra e os céus, ou os céus e a terra? O que diz lá no texto, livro de Gênesis? Os céus e a terra. Mas Deus, como todo-poderoso, Ele não criou a terra e os céus, não, Ele criou os céus e a terra. Mas como todo-poderoso, por que Ele não criou tudo de uma vez? Por que Deus cria primeiro os céus e a terra? E aí ele responde, sabe por quê? Porque os céus é a referência para a terra. Por isso nós vamos entender, quando Jesus ensinando os seus discípulos a orar, e ele dizia: Senhor, seja feita a sua vontade na terra como ela é. Olha aí, querido, a conexão que nós precisamos entender. Nós já vamos entender a questão do amar a Deus acima de todas as coisas. Nós precisamos entender, querido, que esta conexão, essa linha vertical, quando nós estamos alinhados nesta linha vertical, tudo se alinha na horizontal.
Os problemas que nós estamos sofrendo, os traumas familiares, muitos transtornos que nós estamos tendo nessa terra, é porque estamos desalinhados da vertical. Quando nós voltarmos esse alinhamento, nós entenderemos de tudo se alinha na horizontal. É muito interessante, querido. E aí nós vamos entender, Jesus ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você sabe por quê? Lá no Jardim do Éden, quando Deus criou, é muito interessante isso. Deus, depois da criação, ele olha para o homem e ele viu que o homem não poderia viver só. E a história você conhece, ele tira uma costela do homem, cria a mulher e disse, vai, vocês sejam abençoados, multipliquem. Logo depois que Deus cria e projeta a família, você vai ver isso lá no livro de Gênesis, é muito interessante, eu estava lendo isso hoje. Logo depois, a serpente, querido, ela entra, melhor, o diabo, ele entra na serpente, vai até o jardim e toca na família. Ele tenta destruir algo que Deus havia criado com excelência. Então, presta atenção, Deus criou o homem e a mulher e fez uma conexão, porque o texto diz que Deus descia toda a tarde e ele tinha uma conexão direta com Adão e Eva, sim ou não? Mas o diabo, ele se infiltrou ali, ele se manifestou na serpente, entrou no Jardim do Éden e ele conta uma mentira para Eva. Ele conta o quê? A mentira que o diabo conta para Eva gera morte, gerou uma morte. E quando Deus, ele desce, ele expulsa, ele tira Adão e Eva do jardim, ele faz o quê? Ele coloca um anjo no meio do caminho para que ninguém tivesse acesso mais à árvore. Que ninguém tivesse acesso mais à árvore da vida. Então, olha só, a mentira, ela entrou no jardim, gerou uma morte, e a morte fechou o caminho. Ei, você entende isso? A mentira, ela gera morte e fecha o caminho. Ela não faz, ela tira você da conexão com Deus. E aí nós vamos entender por que Jesus diz lá no Evangelho de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, querido, viverá. Ou seja, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele veio, aquilo que Adão perdeu lá no Jardim do Éden, Jesus resgata em sua morte na cruz, para que nós possamos ter novamente essa conexão com Deus. E esse alinhamento vertical, novamente, ele pode, ele existe, ele está aí. É através de Jesus. Isso é muito interessante, querido, porque tudo se volta para esta palavra que foi falada, amar a Deus acima de todas as coisas. Tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é ele. Quando nós entendemos isso, querido, verdadeiramente nós nos posicionamos. Ei, e aí você vai entender coisas tremendas. Jesus disse assim para os seus discípulos, aquele que tem os meus mandamentos, esse é o quê? E aquele que me ama será o quê? E eu o quê? Eu amarei e me manifestarei a ele. Preste atenção, querido. Existe uma coisa que nós precisamos entender. Quando nós estamos vivendo esta conexão em Deus, quando nós estamos alinhados na vertical, querido, há uma manifestação do poder de Deus na terra que vai gerar vida, que vai gerar, querido, cura e transformação na vida de outras pessoas. Quando foi pregado aqui sobre o livro de Atos, muito se falou aqui, e eu entendi, o pastor Arthur, ele enfatizou sobre a questão do crer do carcereiro, mas eu consegui ver as duas ações nesse texto. As duas ações que foi falada: crer no Senhor Jesus Cristo e amar a Deus acima de todas as coisas. Paulo e Silas foram enviados para uma missão, sim ou não? Sim ou não? Eles foram enviados. E eles chegaram, acharam que ia para um lugar, e Deus falou não. E eles não estavam ouvindo, e Deus revelou em sonho a Paulo. E aí, querido, quando nós estamos alinhados na vertical, quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, a primeira coisa que nós fazemos é obedecê-lo.
E o que eles fizeram? Foram para a cidade de Filipos, onde Deus havia revelado para eles irem. E lá eles foram e aconteceu o que foi falado aqui em Atos capítulo 16. E o texto é muito interessante, que diz que quando eles chegaram naquele lugar, eles procuraram o quê? Atos 16, acima ali o versículo 13 e 12, vai dizer que eles procuraram um lugar de oração. Eles procuraram um lugar onde estavam os judeus, porque eles entraram numa cidade romana, onde as pessoas não criam, eles não acreditavam, eles eram contra a lei deles falar de Jesus, falar do Messias. E Paulo e Silas tinham uma missão naquele lugar. Então o que eles fizeram? Eles procuraram, eles entraram naquele lugar e começaram a caminhar, procuraram um lugar de oração. Por isso que vai ver o texto, Atos 16, capítulo 16, falando que Paulo e Silas saíam, eles estavam caminhando para um lugar de oração. Querido, preste sua atenção. Paulo e Silas, eles aqui mostram para a gente algumas ações de amar a Deus acima de todas as coisas. Eles obedeceram a Deus, eles procuraram um lugar para adorar a Deus. Tudo isso são sintomas de quem ama a Deus acima de todas as coisas. E entendendo isso, Deus, ele olhou e Deus queria mover algo naquele lugar. E quando Deus quer restaurar a sua casa, quando Deus quer transformar a sua família, Ele usa até o diabo, se for preciso. Como assim? Ele usa o diabo, sim ou não? Paulo e Silas estavam caminhando tranquilo, eles não estavam fazendo estardalhaço naquela cidade, porque eles sabiam que os romanos, eles não gostavam, era contra a lei falar de Jesus, então eles estavam caminhando tranquilo. Mas o que Deus faz? Permite com que uma mulher endemoniada comece a dizer: ei, olha aí, ó, eles são o quê? Judeus. São servos do Deus Altíssimo, me perdoe. Ou seja, eles viram aí, ó, eles vão falar sobre Jesus, ó. E Paulo, e isso aconteceu por alguns dias. E Paulo, ele se cansou daquilo e ele levanta a sua voz e repreende aquele demônio, expulsa o demônio do corpo daquela menina. Mas como assim, pastor? O diabo usou, como que é isso? Presta atenção. Se o diabo não se manifestasse e não revelasse quem Paulo e Silas eram, eles seriam presos? Eles seriam levados para o cárcere? E o texto diz que as autoridades daquela cidade, eles apanharam Paulo e Silas, e eles levaram ali, os soldados levaram para as suas autoridades, e eles fizeram aquilo que deveriam fazer. Eles condenaram, arrancaram, deram uma surra em Paulo e Silas, e depois mandaram prender ele lá no cárcere. Ele deu uma ordem para o carcereiro lá: ó, tranca eles aí, deixa eles muito bem presos. E o que o carcereiro fez? Pegou Paulo e Silas, já todo machucado, todo arrebentado, levou eles para uma prisão lá no fundo, e ainda amarrou eles em um tronco e colocou Paulo e Silas lá dentro. Preste atenção, querido. Aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, confia na promessa, confia no seu Deus. Paulo e Silas tiveram todos os motivos para murmurar, para reclamar. Sim ou não? Paulo e Silas tiveram todos os motivos, mas eles estavam ali diante de um propósito, entendendo que a missão deles era cumprir a ordem, era servir a Deus. Eles amavam a Deus. E teve um momento, vem aqui, Jefinho. Eu imagino aquele momento de Paulo e Silas, cansados daquela viagem, acabaram de tomar uma surra, e eles poderiam fazer de tudo, murmurar, reclamar. E eu imagino os dois juntos, e Silas chega para Paulo: Paulo, eu estou machucado, eu estou cansado, minhas costas estão doendo muito, Paulo. Ou melhor, minhas costas estão doendo muito. Silas falando para Paulo. E Paulo diz: Silas, eu também estou cansado. Eu também estou machucado. Mas vamos fazer o que nós aprendemos. Vamos, Silas.
Enquanto você canta, enquanto você adora, eu vou orar. Olha o poder de Deus se manifestando. E eles fizeram o quê? Então minha alma canta a ti, Senhor. Eles não murmuraram, eles não reclamaram, eles adoraram, eles cantaram. Eles invocaram a presença do Senhor através da adoração. Eles usaram a arma que eles tinham. Eles amavam a Deus acima de todas as coisas. Eles sabiam que Deus iria trazer ali o alívio. Eles adoraram. Grande és tu. E de repente, eles estavam ali adorando. E o texto, a Bíblia diz que eles ouviram um ruído, um barulho muito grande. E Deus se manifestou naquele lugar. Porque a Bíblia diz que veio um terremoto naquele lugar. E os cárceres, as cadeias, elas se abriram, os presos foram todos soltos. Querido, escute isso. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você se move através do louvor. O louvor liberta. Mas como assim, pastor? Quando o carcereiro olhou, quando ele se deu por si, ele levantou e olhou, agora eu vou morrer, porque os romanos eles eram severos em suas leis, todo mundo fugiu, agora eu vou morrer. E Paulo levanta e diz, ei, calma aí. O texto diz que o carcereiro pega uma espada e ia se matar, e Paulo diz, calma aí, não faça isso. Estamos todos aqui. Ué. Aí o carcereiro vai, manda trazer uma luz, vai até a cela deles e se depara com o poder de Deus. O carcereiro só pergunta para Paulo e Silas, o que eu posso fazer? O que eu faço? O que eu tenho que fazer para ser salvo? E aí que Paulo diz, creia no Senhor Jesus. Por que Paulo disse isso para ele? Porque ele era romano. A única coisa que o carcereiro não iria acreditar era no Messias. Mas Paulo diz, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Primeiro você precisa crer e depois você vai ver o milagre acontecer. Primeiro você precisa abrir o seu coração. Por quê? Porque Paulo disse isso para ele. Porque se Paulo chegasse pregando, ele não ia crer. Primeiro Paulo trabalhou o coração dele. Mas olha só, querido, tira comigo aqui algumas essências desse texto. O carcereiro só fez uma pergunta porque o poder de Deus se manifestou naquele lugar. Sim ou não? Sim ou não? Se o poder de Deus não se manifesta naquele lugar, a rotina é assim a mesma. Ei, aonde há adorador, as cadeias e as portas se abrem. Na sua casa, em nome de Jesus. O texto que nós lemos aqui, Jeremias estava levando ao povo, querido, ei, estava chamando a atenção do povo. Ei, alegre-se, volte a sonhar, porque o Senhor está trazendo esperança para vocês. Quando eu me mantenho entendendo e me posiciono dentro desse entendimento que eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas, o milagre não acontece só na minha vida, mas vai acontecer na vida daqueles que estão ao meu redor. Você crê nisso? Diga aleluia. Diga amém. Então a nossa referência é o quê? Diga, os céus. Eu preciso estar conectado em quem? Diga, em Deus. Deus é a sua conexão. Querido, isso é tão interessante, querido. Se não entendermos quem Deus é e qual o lugar dele em nossas vidas, nós interrompemos o fluxo da graça de Deus em nossas vidas. E nossa reconciliação na horizontal, querido, ela fica comprometida. Por quê? Por causa da ausência da vertical. Quando nós estamos alinhados na vertical, o milagre vai acontecer na horizontal. Eu não sei qual a necessidade que você tem. Eu não sei o que você está buscando. Você que está ouvindo também aí, para talvez você esteja, eu estou sofrendo algo, eu estou com um problema muito sério em minha casa, a minha família, meus filhos, meu esposo, a minha esposa. Mas o que o Espírito Santo de Deus está se revelando, primeiro que você precisa crer
em Jesus. Creia na obra da cruz. E isso vai conectar você novamente aos céus. O caminho que foi fechado foi aberto por Jesus. E você tem direito. Querido, isso é muito interessante, porque nós precisamos entender salvação. Salvação é algo, não é algo emocional, é poder de Deus. Quando Jesus estava lá na cruz, querido, quando ele disse está consumado, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que o véu se rasgou. Esse véu se rasga de cima para baixo ou de baixo para cima. Se rasgou de cima para baixo. Você sabe por quê? Porque a salvação não vem do homem, ela vem de Deus para o homem. Não é obra do homem, mas é obra de Deus para o homem. É através da obra da cruz que o homem é salvo. Eu preciso voltar a estabelecer em mim essa conexão com Deus. E é através de Jesus, querido. O autor do livro de Gênesis, ele diz algo muito interessante. No capítulo 1, versículo 11, ele diz que Deus, através de uma ordem que Deus deu para a terra, Deus diz, terra, produza fruto. Ou frutos. E disse, água, produza frutos. E nós entendemos e vemos ali por causa de uma ordem. A macieira, por exemplo, começou a produzir maçã. As águas começaram a produzir peixe. Entenda isso. E o que nós entendemos com isso, querido? É muito interessante, porque uma maçã, quando ela é arrancada do seu pé, ou um peixe, quando ele é tirado do mar, o que acontece? A princípio podemos olhar assim, não acontece nada. A maçã, por exemplo, né, alguns agricultores, né, pode trabalhar ela lá com esses agrotóxicos, ela pode ficar mais bonita ainda, ou seja, e vai ser assim, consumida de uma forma ou de outra. O fato é, querido, as nossas vidas, elas também estão assim. Muitas vezes nós estamos em lugares, ali nós estamos alegres, mas quando nós chegamos em casa, nosso coração começa a se esvaziar, dá um vazio. Não é isso? Eu não estou falando somente para as pessoas que não são crentes, estou falando para as pessoas que são crentes. Nós estamos na igreja, tocamos, pregamos, adoramos, mas às vezes nós chegamos em casa e o coração está vazio. A alma parece que está ferida. Ei, o que isso tem a ver? Da mesma forma que uma maçã, quando ela é tirada da macieira, ela serve para o consumo. Aquele que se desconecta de Deus, querido, ele vai com certeza ser consumido por este mundo. O que nós entendemos com isso, querido, é que quando Deus ele criou, ele fez tudo perfeito. Quando você está conectado em Deus, você recebe todo o alimento que você precisa. A Bíblia diz que Deus é amor. A primeira coisa, querido, que nós vemos aqui Jeremias a trabalhar com o povo, quando ele chega para dizer ao povo que Deus iria restaurar, a primeira coisa que Jeremias vai dizer para ele é, Jeremias capítulo 31, versículo 3, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Quando Deus usa o profeta para trazer esperança, a primeira coisa que o profeta faz é lembrar ao povo, ei, o Senhor te criou com amor. Vocês se desprenderam, vocês se desalinharam. Houve uma permissão de Deus para que eles fossem exilados. Porque eles se desalinharam, eles começaram a desobedecer a Deus, eles começaram a fazer tudo conforme a vontade deles. Quando nós nos desalinhamos, querido, na vertical, nós vamos sofrer na horizontal. A palavra de cura nesta noite para a sua vida, para a sua casa, é que você volte a se alinhar com Deus. Se alinhe na horizontal. Ou melhor, se alinhe na vertical. E você vai ver o sobrenatural na sua horizontal. Você vai ver o poder de Deus na sua horizontal. Voltando um pouquinho lá atrás, quando eu me converti, eu me converti através do poder de Deus, que se manifestou através de um filme. Mas quando eu fui para a igreja, a primeira coisa que eu ouvi foi, você quer aceitar
Jesus, eu disse, sim, eu quero. E o pastor disse assim para mim, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Foi exatamente o que Paulo disse para o carcereiro. E aí, a minha casa era muito confusa. A minha mãe, ela servia uma outra religião que não gostava de crente. E eu me converti, e eu passei anos e anos ouvindo um monte de coisa dentro da minha casa, mas eu tomei posse daquela palavra. Porque o crer foi a porta que se abriu para eu aprender. Não é simplesmente a palavra crer, não. O crer é para você entender quem Jesus é. Tanto que Paulo e Silas, depois que disse isso para o carcereiro, ele foi e pregou para eles. Não era simplesmente crer, não. Era para abrir a porta, era para quebrantar o coração. E eu comecei a frequentar a igreja, a casa de Deus. Eu comecei a aprender a palavra do Senhor e tomei posse para a minha vida. Na minha casa ninguém era evangélico, só eu. E quando eu chegava em casa, os meus irmãos, eu estou vendo um deles ali, né? Um dos meus irmãos está aqui. E ele não vai poder deixar eu mentir. E eu chegava em casa, eles ficavam me chamando. Aí chegou ele, ô pastor, ô pastorzinho, ô pastor. Não sabia eles que já estavam profetizando. Ei, tome posse dessa palavra. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa será salva. E passaram-se os anos. Passaram-se os anos e anos foram se passando. Teve um dia que eu enfrentei uma crise e eu fui procurar esse meu irmão que está ali, o Beto. Beto, né? Roberto, o nome dele, né? Para intimidade de irmão, Beto, Betinho. Né? Alguns aqui conhecem ele. Era quase um Romário no futebol. Só eu que conseguia parar ele. Eu era zagueiro, ele jogava na frente, só eu conseguia parar. Mas ninguém conseguia parar o garoto. Mas teve um dia que eu me procurei e eu estava chateado, nervoso. Cara, mas Deus me deu uma lambada através do meu irmão. E meu irmão chegou para mim, Lucinho, o que é isso? Deixa eu lhe dizer uma coisa, calma o seu coração e continue fazendo aquilo que você aprendeu. Você sabe por quê? Eu me inspirei em você, eu sempre quis ser igual a você. Eu via Jesus na sua vida, eu via a sua vida transformada. E ele me disse uma coisa que eu não sabia. Ele se converteu e foi para a igreja por causa da minha vida, porque ele via Jesus na minha vida. Ele viu a mudança na minha vida. E para a honra e glória do nome do Senhor, o meu irmão mais velho hoje também está convertido. Hoje não, há tantos anos. Para a honra e glória do Senhor, a minha mãe que servia uma outra religião, nos 5 anos de vida dela, ela se converteu, depois de 5 anos ela morreu. Ou seja, se cumpriu a palavra do Senhor na minha vida. E ela vai se cumprir na sua vida. Ela vai se cumprir na sua casa. Ei, entenda que o crer é só uma questão de você abrir a porta, abre o caminho, porque a restauração vai acontecer e você vai voltar a se conectar novamente com Deus e você vai ver o milagre acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus não te trouxe aqui à toa, como nós lemos no começo. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é viva, ela é eficaz e ela existe, querido, e é revelada para transformar. Para transformar. Eu não sei como está o seu coração, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele transforma. Muitas pessoas chegaram aqui e o apóstolo fez uma pergunta aqui: quem precisa de um milagre? Vem aqui à frente, querido. Eu quase que fiquei surpreendido de ver tanta gente aqui à frente. Mas sabe o que Deus falou comigo? Esse é o lugar de cura. Basta você crer. E como foi falado, não é a nossa oração, mas basta você crer. A mesma palavra Deus está falando para você agora, neste momento. Basta você crer que a sua família vai ser restaurada sim. Basta você crer, os seus filhos voltarão. Basta você crer, Deus vai trazer a solução para aquele problema que você não está enxergando. Ele abrirá os seus olhos. Deus vai se revelar na sua casa. Deus vai se manifestar através da sua vida. Por isso que nós ouvimos aqui em todo tempo
O pastor Sandro falou isso, o apóstolo Wagner falou isso. Ame a Deus acima de todas as coisas. Presta atenção, querido, olha só. Existe uma coisa muito interessante nisso. O texto, ele diz algo muito interessante sobre essa questão aqui. Quer ver? Eu separei aqui. Aleluia. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 diz assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Mateus capítulo 22, versículo 36 ao 40, perguntaram para Jesus assim: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Querido, tanto na velha aliança, na antiga aliança, como na nova aliança, a ideia e o formato é, em primeiro lugar, ame a Deus. Por quê? É esta conexão vertical que vai alinhar toda a horizontal. Se eu amo a Deus, eu vou entender a importância de quem a igreja é para mim, do que a família é para mim, do que os meus irmãos são para mim, do que eu sou para os meus irmãos. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, como Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ele diz, eu me manifestarei a esses. O poder de Deus está sobre aquele que verdadeiramente ama e coloca ele como primeiro na sua vida, na sua casa. Uma das coisas que mais nós temos visto nos dias de hoje são as doenças na mente, sim ou não? O pastor Sandro falou aqui muito interessante na quarta-feira. E ele disse aqui algumas coisas que eu comecei, ali cheguei em casa, eu fiquei meditando e pensando. Ele falou assim, irmãos, nós ainda enfrentaremos dias da grande tribulação, mas ele diz assim, eu não vou entrar no mérito se a igreja vai subir antes, se ela não vai, lembra disso? Mas eu sei que a igreja ainda vai passar por isso. Mas o fato é, o que importa quando eu estou alinhado com Deus? É esse alinhamento que vai fazer eu suportar. Talvez o dia mal que para você esteja acontecendo agora, seja hoje. E talvez você está sentindo dor, você está ferido, está chorando, porque você não entendeu essa questão de se alinhar com Deus. Querido, preste sua atenção. Jeremias, ele disse para o povo, volte a sonhar, porque eu, o Senhor, trarei o refrigério. E ele disse, se alegre no Senhor. A família, querido, ela precisa restaurar os sonhos. A família precisa voltar a se alegrar junto. Quantos estiveram aqui na última rede de mulheres? Levanta a mão. Quantos ouviram uma palavra aqui sobre a mesa, lugar de cura? Levanta a mão. Uma das coisas que o diabo tem roubado. Ei, você se assenta à mesa com os seus? Ou isso não existe mais? O diabo tem roubado, querido, muitos princípios de nossos lares. Mas presta atenção, o poder de Deus se manifesta para a restauração. Nós não subimos aqui para falar de nós. Querido, as células, os irmãos que estão pregando, ei, todos nós, como Jeremias, nós somos usados para promover, querido, esta ação de cura, de restauração da sua vida. Enquanto houver fôlego, haverá esperança. Por isso que você está aqui nesta noite, por isso que você está ouvindo esta palavra. Enquanto houver fôlego de vida, haverá esperança. E a esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Por isso nós não podemos desistir. Tinha uma outra palavra aqui que Deus mandou eu falar, mas eu sei que o tempo já avançou e eu vou deixar para a vigília. E essa palavra fala, quando Paulo estava fazendo uma viagem, ele parou em uma cidade
E quando ele parou, alguém começou a perseguir ele. Ele levantou e caminhou de novo. Essa palavra diz: você não pode parar. Porque enquanto você caminha, você traz a transformação não somente para a sua vida, mas para todos aqueles que estão ao seu redor. Não é para você parar. Você entende isso? Deus coloca as pessoas certas no nosso meio. Tem pessoas que têm um temperamento mais explosivo, tem outras que têm um temperamento de amor. Por quê? Porque Deus sabe a hora certa, o momento certo do agir daquele que Ele escolheu para te abençoar. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que você precisa voltar a sonhar e acreditar na palavra profética. Acreditar na ação do Espírito Santo através de homens e mulheres de Deus que têm se levantado para pregar a palavra. E se você crê nisso, Deus vai restaurar a sua vida, a sua casa, a sua família nesta noite. Não se desesperem. Deus, Ele promove a esperança. A esperança é Jesus. E se você entende isso, eu queria que você se colocasse de pé agora. Quero orar por sua vida. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu gostaria que você entendesse. Querido, a restauração ela vem através da conexão a Deus. Satanás tentou desalinhar, fechar o caminho. Adão, quando ele peca no jardim, ele, na verdade, Satanás acha que ele iria impedir esse caminho. Mas Deus, Ele amou o mundo de maneira tão grande que Ele enviou Jesus para restaurar novamente. E para fazer com que você se alinhe novamente. A palavra que Deus tem para você nesta noite é alinhamento. Alinhe-se com Ele novamente. Quando você entender esse alinhamento vertical, você vai ver tudo acontecer no seu horizontal. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não sei qual é o problema que você está passando. E o seu problema ele está na horizontal. Pode ter certeza. Mas se alinha aqui, ó, na vertical, nesta noite, que Deus vai alinhar tudo aquilo que está no seu horizontal. Você crê nisso? Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, mas eu quero orar. Eu queria que se você entendeu a palavra do Senhor e quer tomar posse, você quer se alinhar com Deus, você quer voltar para esse lugar de origem, você quer se conectar novamente neste lugar que nós entendemos que é Deus, que é amor, que Ele vai produzir tudo aquilo que nós necessitamos. O poder dEle vai se manifestar em nós em todo o tempo. Basta você crer. Mas se você quiser isso nesta noite, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu não sei qual é o problema, se é na sua casa, se é no seu trabalho. Nós estamos no mês da família. Talvez você esteja enfrentando alguma crise, algum problema familiar. Mas como foi falado aqui domingo atrás, tudo começa em você. Começa em você. Ei, quando Paulo estava ali ministrando e sendo usado por Deus, Paulo e Silas naquela cidade de Filipos, Paulo não estava preocupado com ele. Paulo pregou a palavra, o carcereiro se converteu e toda a sua família. O que eu entendo com isso? Que vai começar em você. Vai começar em você. Glorificado seja o nome do Senhor. Vai começar na sua vida a restauração do seu lar, a restauração da sua casa. Basta você crer, abrir o seu coração e o Espírito Santo vai se mover no seu lar e vai promover